Boa noite, boa noite. Estamos aqui para iniciar a nossa jornada de 5 dias, né? O curso gratuito. E eu vou esperar ver se Bárbara chega, né? Enquanto isso, né? A gente vai mandar lá nos grupos, quem tiver no grupo, quem tiver alguém também que deseja. Oi, Gita, seja bem-vinda, boa noite. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá? Minha companheira de conteúdo e de curso também, na Bárbara, para poder a gente iniciar, tá? Hoje a gente vai dar esse passo, né? Nesse curso que eu e Bárbara idealizamos para falar e para ensinar vocês sobre o que é equilíbrio emocional, né? Como ter equilíbrio emocional através de algumas práticas e habilidades que a gente pode construir na nossa vida, tá? Quem mais está entrando aí? Bárbara chegou. Pronto. Manda o convite para mim ou eu te peço? Manda o convite para ver se vai aparecer aqui para a gente colocar a Bárbara aqui. O pessoal lá no grupo, né? E vai apertando o coraçãozinho aí, Gita, para ver se o Insta leva para mais pessoas e o pessoal aparece aqui que foi inscrito, que está inscrito dentro do curso. Cadê Bárbara? Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Ah, foi. Oi, olá, boa noite. Oi, boa noite. Boa. Boa Então, noite. tô aqui esperando o pessoal aparecer. Já que você entrou, vou mandar aqui para algumas pessoas para ver se elas se lembram, né? Tivemos alguns inscritos, mas até agora o pessoal ainda não chegou aqui. Então vamos mandar aqui para eles. Ok, vamos lá. Cris já está entrando. Cris está entrando, seja bem-vinda. Cris já Aperta aí os entrou. coraçõezinhos para a gente ter mais relevância e alcançar mais pessoas. Estou mandando aqui. Gitânia está dizendo que não está conseguindo compartilhar. É esse No aviãozinho aqui, é aviãozinho. essa setinha que tem aqui no canto inferior direito. E aí, quando você clica nele, abre a lista de seus contatos. E aí você pode compartilhar. Eu estou um pouco rouca, gente. Eu estou meio gripada. Não sei ainda o que é, mas estou assim. Não seja por isso. Eu também tô com minha voz um pouco querendo falhar. Não é nada, né? Não tô gripada nem nada, mas a voz tá querendo falhar hoje um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos. Então, o tema dessa live é aprendendo a ir além do que, né? Você pode estar se perguntando. E além dessa zona de conforto, né? E além dessa zona conhecida também, se pode dizer assim. Ir além com equilíbrio, né? Com equilíbrio emocional é a gente sair desse lugar onde a gente está
E não sei se alguma de vocês viram, mas a gente colocou lá a Leninha Boa Noite. Manda aí pro pessoal, vai apertando os coraçõezinhos. A gente começou a live agora. E estamos esperando ver se o pessoal chega, mas já vamos entrando, né? Antes da gente começar pro real assunto, né? Eu sei que tem gente nova aqui, né? Então, vamos nos apresentar, né? Isso, verdade, verdade. Então, meu Meu nome é nome é Bárbara. Laine. Oh. Vai lá. Vá. Tá, pode falar. Você deu a ideia, comece. Meu nome é Laine, eu sou psicóloga, especialista em psicodrama e instrutora de Mindfulness Funcional, parceira de Bárbara, né? Há algum tempo já fazendo alguns cursos, dando cursos gratuitos aqui e outros cursos pagos também. Então, sejam todos bem-vindos, os novatos e novatas. Meu nome é Bárbara Guimarães, eu sou psicóloga também, assim como Laine, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também instrutora de Mindfulness Funcional. E como Laine falou, a gente está nesse processo já há algum tempo. E esse curso preparatório é um curso que vai preparar para muita coisa boa que a gente vem falando nos nossos perfis aí de como desenvolver atenção plena. Sim. E como a gente vem falando, né? Para quem não viu a grade ainda ou chegou aqui tem pouco tempo, esse curso gratuito ele tem 5 dias, tá? Então é de hoje até sexta-feira, 5 dias, onde você vai conseguir aprender, né? Como ter equilíbrio emocional através de técnicas da atenção plena, como a Bárbara falou, né? Que é o nosso foco e o que a gente ensina, né, nesses cursos e que dá tão certo que muitas pessoas conseguem ter resultados maravilhosos e vocês vão ver, né, durante esse processo todo. E uma coisa que é muito importante vocês entenderem também é que ao final desse curso gratuito, a gente vai abrir inscrições para um curso pago, né? Que é um curso, um programa de qualidade de vida, né? Que é baseado em mindfulness também. Mas, nesse momento, o que você que está aqui deve pensar e deve se fixar não é no que vem lá no final, e sim nesse momento aqui e no que você vai trilhar durante esses 5 dias, tá? Durante esses 5 dias, você realmente vai conseguir ter uma clareza sobre o que é que você vai fazer para ter equilíbrio emocional. Esse curso, ele não é só de fala, né? A gente interage com as pessoas que estão aqui, tem coisas que são mandadas lá dentro do grupo, então se você não está lá dentro do grupo exclusivo, você precisa entrar, porque tem atividades que vão ser mandadas lá dentro. Tem todo um processo dentro do grupo também, não é só essa parte aqui. E não é só de fala, né? Que normalmente a gente acha que curso é você ficar calado enquanto os outros falam. Aqui a gente não consegue ver vocês, mas a gente interage pelo chat, né? E pela conversa aqui. Então, tem também prática, tá? Então, não é só uma coisa de fala e que vocês vão ficar aqui só ouvindo a gente falar durante esses 5 dias. Vocês vão praticar também e colocar em prática tudo isso para chegar nesse momento que vocês desejam, porque se vocês estão aqui, é porque faz sentido ter equilíbrio emocional na vida de vocês. Né, Bárbara? Isso, então, e só lembrando que a gente vai abrir a inscrição para a turma 5. Então, é um processo que a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Então, não é algo absolutamente. Eu estou testando aqui os filtros, né? Fique à vontade. Tem uma coisa que é muito importante, Bárbara, a gente falar, é que, inclusive, a gente já tem gente inscrita nesse curso, tá? No que a gente vai abrir inscrições na sexta-feira. Já temos pessoas inscritas. A gente está fazendo esse curso aqui para apresentar para outras pessoas, além das que já estão lá dentro do curso, o que é, né? E como é importante e quais os ganhos que você consegue ter se você tiver equilíbrio emocional, se você
tiver outras ferramentas que não só essas que você tem aí para se comportar e para lidar com suas emoções. A partir de agora, você vai aprender um pouquinho mais sobre esse mundo, né, diferente, sobre estar nesse local de observação de você mesma, de suas emoções e olhar para isso de uma forma diferente, tá? Isso. Quer falar mais alguma coisa, Bárbara? Não, bora dar sequência aí. Eu acho que é isso, Vamos né? lá. Essas são as informações básicas, aquela que você falou também da pessoa se focar nisso que vai acontecer ao longo dessa semana e se empenhar nisso tudo que a gente tá fazendo aqui também, porque não adianta nada a gente estar trazendo o que a gente vai trazer e a pessoa também não acompanhar ou não se empenhar. Sim, uma coisa que é muito importante disso que você está falando, Bárbara, com licença, me desculpe, é que o que a gente está fazendo aqui hoje, vocês precisam entender que isso que você vai ter aqui nesses 5 dias é algo que normalmente não é dado de graça. É algo que se transformaria em um curso que pessoas pagariam por isso. São informações valiosas, não é algo simplesmente feito de uma forma aleatória, não. É algo que vai te dar, durante esses 5 dias, um direcionamento, que vai te dar realmente novas habilidades e novas formas de agir, de estar no mundo. Então, esse empenho aí, inclusive, né, tá lá no finalzinho do nosso roteiro aqui de hoje. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa questão de empenho, tá? Porque faz muito sentido tudo isso que a Bárbara está falando. Não somos só nós aqui. A gente está aqui entregando muito para vocês, mas vocês também precisam querer receber esse muito e colocar em prática na vida de vocês. Isso. Tá fazendo sentido? Para as pessoas que estão assistindo, Isso, digam aí para pra quem gente está se aqui, tá para quem está. Tem gente que chegou agora, vi que aumentou mais um aí. Isso. Se faz sentido, comente aí. E isso é uma coisa que a gente não falou. Vocês podem a qualquer momento ir comentando, perguntando, que a gente vai respondendo. Desculpa a minha voz, está parecendo que cada vez mais ela tá ficando mais rouca, mas eu acho que está dando para funcionar. Por aqui tá ok. Por aqui tá de boa. Dá para ouvir perfeitamente. E entender então, também. Pode perguntar e comentar. Então vamos lá, vamos começando. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar hoje, que a gente vai conversar e iniciar esse passo de autoconhecimento hoje, é entender, né, em que momento da vida você está, né? Porque nós somos mulheres, somos diferentes umas das outras, temos momentos da vida diferentes umas das outras. Mas não quer dizer que o meu momento ou o momento de uma outra mulher que seja diferente não seja condizente com tudo isso que a gente vai falar aqui. E para tudo isso, existe sim um colocar e um transformar ou lidar com essas emoções, ter esse equilíbrio emocional, vai te ajudar muito em tudo isso. Então, preste atenção nesses 5 tipos de mulheres ou de situações que você pode estar vivendo nesse momento na sua vida. E eu quero que vocês coloquem aí no chat em qual desses 5 momentos vocês estão mais fixadas, vocês estão vivendo nesse momento, tá? Então, a primeira é uma mulher que não tem consciência sobre o que acontece na realidade. Ela não consegue, né, perceber o que é que está acontecendo na vida dela. Ela só entende que ela está sofrendo muito, né, e que ela tem muitos traumas, mas ela não entende exatamente o que é que acontece. Ela só está presa naquilo que ela está vivendo, com muita dor, com muito sofrimento, né? Então ela não tem clareza sobre o que é que causa essa dor, que as emoções fazem com que ela tenha esteja vivendo de uma forma mais sofrida e mais dolorida. Ela não tem essa consciência. A segunda mulher, ela tem consciência, mas ela não sabe o que fazer para mudar. Ela tem consciência, mas ela não sabe o que é que ela faz para mudar. Ela entende que ela tem
momentos mais alegres, mais tristes, que ela tem sofrimentos, que ela tem traumas que estão impactando na vida dela hoje, mas ela não sabe o que ela faz para conseguir mudar tudo isso. Ela continua vivendo nesse sofrimento, mesmo com até esse momento de consciência. A terceira mulher, ela já tentou, mas não conseguiu. Ela já tentou mudar. Ela já tentou fazer diferente de várias maneiras, mas ela não consegue sair do ciclo. Ela continua naquele mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas. A quarta mulher, ela acredita que não tem nada, que ela está vivendo o melhor momento da vida dela, mas ela está aqui hoje. E se ela está aqui hoje, é porque ainda tem alguma coisa lá no fundinho que ela quer modificar e que ainda é dolorido para ela. E a número 5, né, é aquela que ela quer a solução. Ela só quer resolver aquilo dali. Ela quer a solução. Ela já compreende que ela tem questões a serem resolvidas e que ela deseja uma solução. E ela veio buscar essa solução junto com outras pessoas. Ela sabe que ela precisa de ajuda e que ela precisa encontrar novas formas com outras pessoas. E aí, você é qual dessas cinco formatos aí? Qual é o formato que você acha aí? Então vai sair, Leninha. Vai sair por quê? Por que ela vai sair? Isso, por que ela vai sair? Não entendi. Também não. Não saia não, fique aqui. E aí, vocês se reconhecem em alguma dessas mulheres? Em algum ponto dessas histórias? Gitânia se identifica na 5. Ela quer uma solução. E ela veio buscar isso junto com outras pessoas. Muito bem. E veio buscar. Legal. Isso. Então, né, pra gente continuar, podem colocando aí. Você tem o delay um pouquinho, tá? Então a gente vai continuar aqui. Eu sou a 4. Sim. Muito bem. Né? É bom a gente se reconhecer, tá, gente? Esse processo de entender qual é o momento da vida que a gente está vivendo é muito importante para a gente entender todo o processo que a gente vai passar até o momento. Lá no final vocês vão compreender exatamente por que a gente está olhando para isso dessa maneira, tá? De se reconhecer, entender qual é o momento da vida que a gente está vivendo. Porque com base nisso, a gente pode trilhar um caminho. A gente pode entender quais são as nossas fragilidades. O que é que a gente vê? Como é que a gente consegue visualizar as coisas hoje, sabe? E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de realmente ir no lugarzinho que a gente está precisando olhar, né? Refletir sobre isso é muito importante. Então, uma coisa que a gente precisa entender, e aí vem para aquela história que Bárbara começou a falar sobre a importância de não ser só eu e ela aqui falando, e ser você também construindo isso dentro da sua vida, é que você pode deixar essa oportunidade de olhar para você e para como você está vivendo hoje de lado. Você pode simplesmente ir embora, como Leninha disse aqui, vou sair. Você pode simplesmente sair. Você pode simplesmente ficar aqui até o final, ou nem ficar aqui até o final. Você simplesmente ir embora porque talvez você não queira olhar para isso. Ou porque talvez seja muito incômodo perceber que talvez você precise olhar para essa situação e para como você está vivendo hoje, né? Então, você pode deixar essa oportunidade passar. Ou você pode agarrar essa oportunidade que você está tendo hoje de olhar para isso e de construir uma nova caminhada nesse processo, né? De entender, né? E de olhar para isso com outras possibilidades, com outras formas de agir, de sentir, de perceber, que é o que a gente vai fazer aqui nos próximos 5 dias. Então, a gente vai fazer um combinado a partir de agora, porque esse combinado, né, ele é muito importante
para que você que está aí e que chegou aqui agora, ou que está vendo essa live nesse momento, por algum motivo você está aqui, que você tenha realmente o ganho que você pode ter com tudo isso que a gente está fazendo aqui, com tudo isso que você vai construir durante esses 5 dias e que a gente vai te entregar. Como eu falei no início, esse curso gratuito, ele facilmente poderia ser algo pago. Inclusive, ele é uma parte, né? Retiramos partes dos cursos pagos. E isso daqui que você está vendo hoje, que você vai ver nos próximos 5 dias, não é algo que a gente não vende. Não é algo que a gente não faz com que os nossos clientes tenham. E eles pagam para isso, né? Eles pagam para ter essas informações. Então, a gente está entregando isso totalmente gratuito. E você pode, sim. E aí, eis a questão. Você vai decidir olhar para esse momento, essa situação que você está vivendo hoje na sua vida. Agora, você vai se dar essa oportunidade de ter 5 dias. 5 dias. Você tem 5 dias. A partir de hoje, você tem 5 dias para deixar coisas que podem vir e parecer serem mais atraentes e melhores nos próximos 5 dias, às 21h30 da noite. Você vai dizer, não, eu quero fazer o quê? Eu quero ver um filme, eu vou assistir um filme, que nada. Vou olhar para isso não vou fazer isso agora não, vou fazer depois eu faço. Só que você vai perder a oportunidade, porque os próximos 5 dias vão ser realmente de entregar coisas que não são entregues assim tão facilmente e nessa ordem que vai ser entregue. Porque quem está aqui no perfil, por exemplo, Leninha, que já está aqui há mais tempo, né, sabe que a gente entrega muita coisa, ela está aqui nas lives, ela já teve muitos ganhos, né? Mas não é na ordem que a gente vai falar aqui hoje, não é com todo o sentido e todo o enredo para que você consiga ter essa evolução durante os 5 dias. Então, o primeiro combinado que a gente vai fazer e o primeiro passo para você adquirir equilíbrio emocional é você se dizer sim durante os 5 dias. Se você faltar, se você não vier, você não vai conseguir ter o ganho. Se você não mudar, se você não colocar coisas novas, se você não aprender coisas novas, você não vai conseguir mudar o que você está vivendo hoje e ter mais equilíbrio emocional. É ou não é, Bárbara? É isso. E o dar o sim, ou às vezes o dar o sim e fazer essas mudanças, não significa que você tá, porque teve pessoas que falam assim, eu não tenho nada a mudar, né? Teve alguém que se escolheu aí o número 4, teve alguém que se escolheu o número 5. Às vezes o que a gente tem é um desconforto. Às vezes a gente não está confortável em determinadas situações. Às vezes as situações acontecem e a gente não sabe o que fazer. Às vezes, e é claro que às vezes também a gente não vai ter consciência de alguma coisa que está acontecendo. Então, cada fase dessa não significa que a gente está estanque, parada naquela fase, ou que a gente nunca vai também revisitar as outras, né? Então, por isso é importante fazer esse processo de autoconhecimento e ao longo dele também usar essas ferramentas de atenção plena para que a pessoa possa dar acolhimento a esse desconforto que surge na nossa vida e que vai surgir, né? Em alguma instância aqui, a gente não teve consciência de alguma coisa e a gente estava tendo esse desconforto, a gente sabia que a gente estava sofrendo, né? Quando eu comecei a pesquisar e a usar a atenção plena, eu sabia que eu tinha um problema, uma vivência, digamos assim, um pouco mais exagerada de ansiedade. Eu sabia disso, assim como as minhas pacientes, as minhas clientes, sei lá como a gente fala, né? E eu fui em busca disso, né? Eu fui em busca de saber como é que funcionava a atenção plena nesse processo,
de ansiedade, de acolhimento das emoções, e eu vi que isso tinha muito resultado. Tinha muito resultado, por quê? Porque não é algo que a gente aprende e a gente vai apertar um parafuso e resolver. No decorrer dos dias, no decorrer das nossas vidas, a gente vai precisar, eventualmente, porque a vida não é estanque. A gente não fala assim, ó, pare vida de me mandar problemas, de mandar desafios e coisas para resolver, porque não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, em algum momento a gente está revisitando cada uma dessas fases. E em determinados assuntos pode ser que eu tenha mais consciência, em outros pode ser que eu não tenha tanta consciência. Em alguns eu já consegui mudar. Mas o mais importante é quando a gente consegue saber que a gente tem algum desconforto, a gente sabe que a gente pode buscar a solução, e mais do que isso, que a gente pode encontrar uma forma de fazer frente a esses desconfortos junto com outras pessoas. E é isso que a gente faz nessa jornada aqui. Vocês não vão fazer essa jornada de 5 dias sozinhas, e entrando também no programa, vocês não vão estar sozinhas. Então, é um aprendizado, é um novo aprendizado de estar fazendo isso com outras pessoas. Tem dois comentários bem interessantes aqui enquanto você estava falando. Lequinho colocou aqui: tenho muitos problemas com ansiedade, me sinto tão mal, mexe muito comigo. E aí, Gitânia também falou que também tem essa mesma questão. E quando a gente fala sobre equilíbrio emocional, ou talvez a falta de equilíbrio emocional, a gente fala também sobre essas questões das emoções desreguladas, da ansiedade, dos processos ansiosos e de outros processos também. E a gente vai falar sobre essas questões e as patologias, se eu não me engano, amanhã, né, mais profundamente. Hoje, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que vocês tenham calma. Hoje eu só quis dar o meu depoimento de dizer que eu também já passei por essas fases, né? E de que, assim, o que me fez o chamamento, o que me chamou para conhecer a atenção plena foi a ansiedade. E hoje também eu estava falando com uma pessoa que não é da área de psicologia, né? Que estava me buscando para perguntar alguma coisa sobre a área de psicologia. Eu estava dizendo para ela que ansiedade é uma emoção como outra qualquer. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, todos nós temos. A questão é que em determinados momentos, essa vivência da ansiedade, ela toma uma proporção maior, né? Então, pare de dar spoiler sobre a live de amanhã, tá? Parei agora. Pois é, vocês já estão com... amanhã nós vamos falar sobre isso, certo? Então, aguardem. Vamos voltar para o nosso tema. Lequinha disse a verdade, tá vendo? Ele tá aí. Pois é, você dá risada, né? Você dá risada. Pois é, Bárbara já tá entregando o ouro inteiro no primeiro dia, tá vendo? Senão não vai ter graça. Isso daqui é exatamente assim, tá, gente? Todo curso que a gente faz é nesse nível de entrega. A gente começa a falar e a gente entrega quase o curso inteiro na primeira aula, tá? Então, vocês se preparem. O que é que acontece? Quando a gente fala sobre, como a Bárbara estava falando, sobre esse processo de entender ou ter clareza sobre algo que a gente está sentindo ou que a gente não está sentindo, é muito mais sobre... A gente vai perceber em alguns momentos, pode ser que a gente perceba mais ou que a gente não perceba, e muitas vezes a gente não quer olhar para aquilo, porque é dolorido. A gente não quer olhar. Então a gente fica acreditando e achando que não tem nada ali, muitas vezes, né? Ou que não é exatamente aquilo dali. E muitas outras vezes a gente não compreende que a questão, né, de talvez você não estar vivendo da forma como você deseja, de você não estar tendo
equilíbrio emocional ou de você não estar conseguindo lidar com as determinadas coisas, está tendo mais ansiedade ou com depressão ou com qualquer outra questão, relações que não são legais, relacionamentos que você acabou perdendo, mas que são muito importantes, né? Coisas que acontecem que a gente olha assim e a gente diz, poxa, eu não queria estar vivendo isso, não era dessa forma que eu queria fazer, não era desse jeito que eu queria agir. A gente acaba não olhando para tudo isso e não compreendendo que, na realidade, é falta de compreensão sobre emoções. Sobre emoções. A gente não sabe lidar com elas. E é por isso que o nome do curso é Como Ter Equilíbrio Emocional. Porque quando você tem esse equilíbrio emocional, você consegue ter várias outras coisas. Porque você aprende a lidar com as situações diversas da vida, né? E em algum momento aí, a gente traçou essas lives sobre uma perspectiva de uma mulher, né, que ela não sabe lidar com as coisas que acontecem ao redor dela. Tudo vira incêndio, tudo vira fumaça, tudo vira fogo, tudo vira um montaréu de coisas. As emoções, elas ficam muito exageradas. A gente passa a se comportar de uma forma exagerada junto com as nossas emoções. E tudo se transforma em algo doloroso, dolorido, e que a gente sai muito queimado e muito mal dessas situações. Então, a gente precisa entender que a vida não é só isso. E que a gente não precisa viver dessa forma, né? A gente pode viver de outras maneiras. Para isso, a gente precisa olhar para essas questões. A gente precisa aprender, né? E aí, quando a Bárbara fala de atenção plena, a gente está falando aqui sobre a técnica, né? O que é que você pode e deve aprender que faz tanto sentido e que, assim como Bárbara teve, né, esse ganho na vida dela, eu também tive, né? E aí, né, eu queria contar para vocês sobre essa questão, né, de quando a gente muda e quando a gente aprende sobre uma outra ótica que não é essa comum sobre as emoções que a gente acaba compreendendo durante a vida e que a gente acaba vivenciando, a gente muda realmente e as coisas à nossa volta mudam, né? As nossas emoções mudam, as relações à nossa volta mudam, a forma como a gente lida com as pessoas, como a gente se comporta com determinadas situações, né? Então, muita coisa muda. E digamos que talvez para a Bárbara foi muito mais a ansiedade, para mim não foi nem a perspectiva da ansiedade. Foi eu desejar estar vivendo coisas ou acreditar que eu iria ou desejar ter uma relação melhor com as pessoas à minha volta, não ser uma pessoa tão rancorosa e guardar mágoas, sabe? É uma característica que eu tenho percebido muito em muitas pessoas que não conseguem lidar com as emoções, é que acaba guardando as coisas. E quanto mais a gente guarda histórias, situações que a gente viveu e que causaram mágoa na gente, mais a gente acumula sofrimento, né? Então, tudo se transforma em mais sofrido, em mais sofrimento. E para mim foi isso, né? Eu passei muito tempo da vida, 30 anos, eu tenho quase 31, né? E muitos anos da vida até o momento, né, gente? Sim, são mas a maior parte dele, né? A maior parte dele, né, Bárbara? A maior parte da vida eu passei nesse sentido, né? Nesse outro lado que talvez você esteja aí hoje, né? De não conseguir lidar com as emoções direito, de acabar se afastando de pessoas que você ama, porque não sabe lidar com as situações, de não conseguir fazer determinadas coisas e executar determinadas coisas por não acreditar em você mesmo, entender que e acreditar em uma crença que não se muda, que isso não tem solução, que a vida é só sofrimento, que é desse jeito mesmo, e que todo mundo sofre o tempo inteiro, e que só é dessa forma, né? E quando eu aprendi que não,
que foi quando o Mindfulness entrou na minha vida, em alguns momentos antes, né, na psicologia, tudo mais, essa evolução, mas quando o Mindfulness entrou na minha vida, quando a atenção plena entrou na minha vida, aí sim o ganho foi muito maior e o desenvolvimento foi muito maior. Mas para isso, eu tive que estar aberta a essa nova coisa. Porque a gente precisa modificar certos comportamentos. A gente precisa lidar de uma outra forma. E para isso, só treinando a habilidade de fazer diferente, né? Então, a gente precisa primeiro entender que existem novas possibilidades. Que não é só isso. A vida não é só isso que você vive. A vida é muitas outras coisas. Se tem algum desconforto, você pode lidar com esse desconforto de uma forma melhor. Tenha certeza disso. Você não precisa passar a sua vida inteira vivendo nesse desconforto. Você pode fazer diferente e você pode lidar de uma forma melhor com esse desconforto. E não é um botão, como a Bárbara falou, de deletar as coisas. Elas vão continuar aqui. As coisas elas vão continuar da mesma forma. É você que vai aprender a lidar com as suas emoções e com as coisas que acontecem de uma outra maneira. As coisas que causam o incêndio ou o excesso de emoções desafiadoras e o turbilhão, o pico das emoções, vai continuar. Eles vão continuar existindo. Só que você vai passar por elas de uma forma melhor, de uma forma mais calma, mais tranquila, com uma outra perspectiva que não seja a do total sofrimento. Faz sentido? Alguém botou Eu vi que aqui, teve pergunta, né? Ou foi alguma... teve uma pessoa que colocou que ela botou, ela escreveu assim, desiste, mas eu acho que ela queria escrever que existe ansiedade saudável e existe ansiedade transtorno, ansiedade generalizada. Isso, existe isso que a gente chama, é aquilo que eu estava falando. A ansiedade é uma emoção como outra qualquer. Então a gente pode dizer que a gente pode ter uma vivência saudável com a ansiedade, né? Mas existe, quando ela fica exagerada, às vezes ela se transforma em outras coisas, né? Pode ficar tão exagerada que se faça necessário um diagnóstico, né? Mas aí a gente não trabalha muito nessa perspectiva de diagnosticar. Na verdade, o que a gente precisa entender aqui é de que problemas vão existir, né? Problemas vão existir. Então, talvez o título da live foi Aprendendo a ir além. Será que a gente pode ir além desses problemas? Será que a gente pode ir além desse desconforto? Como é que a gente vai além disso? Porque muitas vezes o que eu observo, e eu acho que isso que eu vou falar mais uma vez, a gente vai explorar em outra live, a gente às vezes passa a vida tentando fugir daquilo que está causando desconforto e a gente se esquece ou não investe em ir na direção daquilo que é importante, daquilo que a gente quer na nossa vida, né? Então, e como é que a gente pode ir além disso? Ir além de estar fugindo de sofrimento. Às vezes a gente cria uma estratégia, toda uma ferramental na nossa vida que quando a gente vai ver, a gente está criando barreiras contra um sofrimento, mas a gente não está abrindo caminhos para aquilo que a gente deseja na nossa vida, né? Aí teve uma pessoa que colocou aqui um texto grande, infelizmente a ansiedade nos paralisa. Verdade, ela é uma emoção tão mobilizadora que ela pode nos paralisar, sim, porque a vivência dela é muito desconfortável, né? Assim como todas as emoções, ela tem uma conexão direta com o nosso corpo. Então a gente sente como ela é muito mobilizadora, praticamente a gente sente no corpo inteiro, né?
paralisa. Não temos motivação para buscar uma mudança. Bem, não tem uma motivação para buscar uma mudança enquanto a pessoa só está ali, inclusive sem pedir ajuda, né? Como Laine falou, listou os 5 estados de consciência, os 5 tipos de que, Laine? Os 5 tipos, se a pessoa não está ainda, ela pode não ter alcançado o nível de consciência de que ela perceber de que ela pode buscar uma mudança e que ela pode, mais do que buscar, ela pode alcançar aquela mudança que ela precisa, né? Isso. E Bárbara, sobre esse assunto aí, de que não consegue ir além, né, de fazer as mudanças, que paralisa, tem uma coisa que é importante, é que muitas vezes existe uma crença de que a gente nunca vai conseguir sair disso, de que é frescura, não existe. Se não existe, como é que você vai sair? Isso daí é normal, então, sabe? Tem uma perspectiva de se colocar nesse lugar e acreditar que só isso daí é possível na vida. E muitas vezes é porque a pessoa está naquele lugar ansioso há muitos anos. Está vivendo aquela vida de sofrimento, de dor, de angústia há muito tempo. E ela não vê outra saída, ela não consegue sair, ela já pode ter tentado. E muitas vezes essa tentativa, ela não é a tentativa que vai fazer com que você realmente saia. E sobre essa tentativa que vai fazer com que você saia desse lugar, a gente vai falar amanhã, tá? Eu não vou dar esse spoiler para vocês hoje. A gente vai falar sobre isso amanhã, né? Então a gente precisa entender que nesse lugar onde você está, você pode sair porque eu consegui sair, porque Bárbara conseguiu sair, porque nossos clientes conseguiram sair, estão conseguindo sair. Então, não é algo que você precisa viver durante a sua vida inteira, mas você vai precisar entrar naquele pacto que a gente começou a fazer mais logo, sabe? No instante. Você vai precisar, no mínimo, deixar 5 dias reservados para você. Venha para essas lives, venha assistir as aulas, compareça aqui, venha fazer parte, converse, faça suas perguntas. Entre lá no grupo do WhatsApp para você ficar por dentro do que vai acontecer, que inclusive hoje já tem lá uma tarefinha para vocês refletirem, que eu vou colocar no instante. Então, é você se priorizar, é você olhar para você como, se dê essa chance. Se dê essa chance. É aquela história, uma coisa mudou muito na minha vida quando eu aprendi uma frase, o não você já tem. Você já tem não. A coisa ruim ou o desconforto já existe. Ele não vai aumentar. A gente nunca vai fazer com que o seu desconforto ele aumente sem ter uma solução para ele. Sem ser olhando e fazendo com que isso se transforme em algo que você vai conseguir lidar. Tenha certeza disso. Então, o não você já tem. O desconforto ele já existe. Se dê essa chance. Se dê essa chance e venha para esses novos passos, né? Então, o primeiro ganho para você conseguir mudar essa realidade, que seja da ansiedade generalizada, que seja da paralisação, que seja do desequilíbrio emocional, que seja ter várias emoções aí que são muito desafiadoras e não está conseguindo. E além disso, se dê essa chance. Acredite que é possível. Venha de novo. Não fique sem vir. Venha de novo. Amanhã, venha de novo, esteja aqui, que você vai ter mais um ganho. E talvez não seja só mais um, né? Você vai ter mais uma estratégia. O primeiro passo é você não desistir. O primeiro passo é você já estar aqui, né? Você já deu um passo que é estar aqui. Agora continue, siga em frente. Um passinho de cada vez. E esse passinho é estando aqui presente. Porque a gente não vai conseguir fazer com que você mude ou que você aprenda essas habilidades que podem e que vão te ajudar
a transformar a sua vida, assim como muitas outras pessoas conseguiram, estão conseguindo transformar com tudo isso que a gente está fazendo aqui, é que você vai precisar vir. Você precisa vir. Se você não vier, a gente não tem como te ajudar. A gente não vai conseguir fazer com que tudo isso, ou que você aprenda essas novas habilidades, sem você participar. Exato, tem que vir, né? Precisa vir. Porque, assim, assim como não, como Laine disse, a gente já tem, o senso comum e soluções que parecem que são eficazes, mas na verdade não são, a gente também já tem. Cada um de vocês que estão aqui, cada um dos que já entraram e saíram aqui dessa live, todo mundo que já passou por aqui hoje e que está aqui, sabe que tem algumas soluções que não dão em nada, que funcionam daqui para ali, como a gente fala no popular, que funciona no curto prazo, mas no médio e no longo prazo não vai se sustentar. Não vai se sustentar e não sustenta a qualidade de vida, não sustenta a saúde mental, não sustenta o equilíbrio emocional. Diga, complete. Estou confirmando só estou confirmando tudo que você está falando. Tem uma coisa que eu queria pedir. Leninha que está aqui, ou se tem mais alguém que já fez algum curso da gente, que eu não vi todo mundo que entrou, que está aqui nesse momento, que já teve ganhos, coloca uma frase aí, dizendo se vale a pena o que ele vai aprender aqui nos próximos 5 dias, mesmo você não sabendo qual é o cronograma exato, você sabendo o que a gente ensina, né, e como é eficaz. Coloca aí se vale a pena as pessoas estarem aqui nos próximos 5 dias. Se tem alguém. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Bárbara, quer falar mais alguma coisa? Eu estou vendo aqui, obrigada por esse papo, não perco nenhum dia. Leninha, já senti tudo isso. Você já sentiu tudo isso, mas você já teve, pelo menos, ganhos, você já teve, como é que eu diria? Você já aprendeu coisas novas, né, Leninha? Você já fez, você já deu passos na direção de você fazer diferente, ou não? Já. Leninha já. Enquanto o pessoal escreve aí, deixa eu dizer uma coisa. Estamos, né? Quem não tá lá no grupo, vai ter uma atividadezinha, tá? Para vocês treinarem, olhar, né? Para esse sentido. É para vocês olharem para o que é que vocês desejam, por exemplo, o que é que você deseja modificar na sua vida hoje. Ter clareza sobre o que é que está incomodando hoje a vida de vocês. Para realmente compreender, então, o que é que você precisa fazer. Ou como talvez você possa sair transformado, transformada, e qual ganho no sentido do que você deseja lá no final, na última live. Eu quero saber isso. Quem está aqui, né, e que vai estar aqui nos próximos dias, inclusive é algo muito importante agora que eu vou falar, que eu não conversei nem com Bárbara, e eu não sei nem exatamente qual vai ser o bônus, tá? Mas eu estou dizendo, eu estou dizendo que quem estiver aqui e comprovar que esteve em todas as lives, que esteve presente aqui, vai ter um bônus lá no final do curso, tá? E aí a gente vai pensar na estratégia de qual vai ser esse bônus para quem estiver aqui. Então, se você está aqui nesse momento e você deseja vir até o final, tira um print da tela para comprovar que você estava aqui, né? Aproveita, compartilha lá no seu perfil e marca
e a mim e a Bárbara, tá? Que a gente vai repostar também e comprova que você esteve aqui, porque lá no final, no último dia, a gente vai soltar um bônus para quem esteve aqui todos os dias e conseguiu dar esse passinho aí. Leninha falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Testemunha de que vale muito a pena. Pois é, né? Muito bem. Então, eu vou colocar lá, tá? Os passozinhos da nossa atividade. Gente, bate o pé aqui. Da nossa atividade de hoje, para vocês olharem mais para vocês e entenderem esse processo, tá? Quem ainda não tá lá no grupo do WhatsApp, entra, tá? E, finalizando. Pronto, já vamos terminar, é? Você tem mais alguma coisa para falar? O roteiro foi dado. O roteiro foi dado. Vocês têm alguma coisa a perguntar? Vocês têm alguma pergunta, algo a falar, a fazer, a dizer? Digam. Então, quase na hora, tá vendo? Às 22h21. Verdade. E eu acho que talvez amanhã a gente vai ter prática ao vivo aqui, tá? Lá no final. Muito provavelmente a gente faça uma prática lá no final do curso. Então, se vocês quiserem e estiverem aqui, vamos fazer. Certo, gente? Quem vai printar, quem vai tirar uma foto? Eu vou tirar uma foto. Tô até querendo bônus. Será que se eu publicar agora eu saio daqui? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, gente, boa noite, tá? Muito boa obrigada. Noite. Isso. E como a gente já falou, né? Amanhã, o nosso tema, já tivemos vários spoilers do nosso tema de amanhã. O nome da aula de amanhã é Entendendo os Padrões que te prendem. A gente vai entender mais sobre esses padrões que fazem com que você continue aí, nesse lugar, sem conseguir sair daí, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de ansiedade também, vamos falar sobre emoções e como lidar diferente, né? Não vamos só falar, a gente vai ensinar também como é que faz para lidar de uma forma diferente com tudo isso. Isso. Um beijão. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Vou mandar agora, hein? Então, 5 minutos para quem ainda não está lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau.